Em 5 segundos, mais um programa com transmissão nacional pela Rede Cultura. Boa tarde. Secretários estaduais levam o apoio do governador Luiz Antônio Fleury a Delben Leite, demitido ontem da presidência do BNDES. A demissão de Delben agrava a crise entre o presidente Itamar Franco e Fleury, que começou com a briga sobre o IPMF. Em consequência da crise, o ministro do Planejamento, Alexis Stepanenko, também pediu demissão. Itamar ainda não escolheu o substituto. A FUNAI e a Polícia Federal já encontraram 18 sobreviventes do massacre dos Yanomamis, em Roraima. O desafio agora é saber quantos índios morreram. Na ONU, as informações são de que mais de 100 índios foram assassinados pelos garimpeiros. Nova esperança de paz na Bósnia. Os parlamentos das 3 facções em luta devem votar hoje o plano que divide a ex-Iugoslávia em 3 estados independentes. A guerra na Bósnia continua impedindo a chegada de alimentos da ONU à população das cidades isoladas. Um grupo de jovens é preso ao fazer um assalto em São Paulo. Os 5 rapazes que praticaram o assalto são todos funcionários da rede de lanchonete Bob's e ganham pelo menos 18 mil cruzeiros reais. O judô ganha um novo espaço em São Paulo. O Clube Pinheiros está inaugurando um novo piso para treinamento dos atletas do judô com o mais moderno tatame do país. A seleção brasileira de futebol faz hoje o último treino para o jogo de amanhã em Recife. Raí treinou normalmente ontem em Teresópolis e tem presença confirmada contra a Bolívia. Alain Prost quebra o recorde da pista e larga na pole no Grande Prêmio de Fórmula 1 da Bélgica. Ayrton Senna fez o 4º melhor tempo. Um videogame vai parar num hospital de pesquisas científicas em Londres. Os médicos ingleses estão usando o brinquedo para testar pacientes com problemas de equilíbrio e coordenação motora. A escritora Raquel de Queiroz recebe o prêmio de intelectual do ano. A festa de entrega do troféu Juca Pato a Raquel foi ontem à noite em São Paulo. A mulher ganha mais espaço no mercado de trabalho no Brasil e conquista a tão sonhada emancipação. Você vai ver uma reportagem sobre as mudanças provocadas pelo avanço da mulher em profissões que antes eram dominadas por homens. No tradicional bairro oriental de São Paulo, os descendentes de japoneses se rendem à moda do Ocidente. Mas os jovens têm orgulho em mostrar as origens até nas camisetas. O Jornal da Cultura 60 Minutos começa agora. O delegado Raimundo Cutrim, da Polícia Federal, que apura o massacre dos Yanomamis, segue hoje para Totobi, no Amazonas. Ele vai ouvir os 4 índios que chegaram ao posto da FUNAI depois de caminhar 80 quilômetros pela selva. 2 Yanomamis, são 2 homens e 2 meninas, são feridos à bala e dizem que sobreviveram a 3 ataques de garimpeiros na área da aldeia de Aximu. Durante a fuga, eles acenderam 10 fogueiras para cremar os mortos. Não se sabe ainda quantos índios foram cremados pelos 18 sobreviventes localizados até agora. Funcionários da FUNAI e agentes da Polícia Federal recolheram fragmentos de ossos e dentes que serão enviados ao Instituto Nacional de Criminalística em Brasília. Toda a área próxima à aldeia Aximu, onde ocorreu a chacina, está isolada. Os peritos estão recolhendo amostras de plantas, cinzas, terra e utensílios dos índios. Em Brasília, o problema é a falta de peritos no Instituto de Criminalística, onde já estão sendo examinadas a ossada e as cinzas encontradas na aldeia arrasada pelos garimpeiros. O primeiro laudo deve ser divulgado no início da semana que vem. O ato de exoneração do presidente da FUNAI, Cláudio Romero, já está redigido. Só falta a assinatura do presidente Itamar Franco. Romero não foi demitido ainda para não tumultuar as investigações sobre o massacre dos Yanomamis. Itamar não gostou quando o presidente da FUNAI disse que botaria a boca no trombone se o ministro extraordinário para a Amazônia, Rubens Recupero, se intrometesse na área dele. Romero é acusado também de divulgar o massacre sem antes ter provas do crime. O ministro da Justiça, Maurício Correia, tem afirmado que algo muito grave aconteceu em Roraima, depois que ele esteve no que restou da aldeia Aximu. Correia fez um relato ontem ao presidente Itamar sobre as investigações do caso. Em São Paulo, o deputado Fábio Feldman, que também esteve em Roraima,
acusou o ministro da Justiça e o procurador-geral da República de terem prejudicado o trabalho dos peritos. Eles não tinham nenhuma evidência sobre o número de mortos, eles divulgaram o número de mortos que não se apurou até aqui, e mais do que isso, eu acho que eles se dirigiram à área antes da perícia e comprometeram inclusive a apuração da verdade. O antropólogo americano Bruce Albert, que convive há muito tempo com os Yanomamis, disse em Boa Vista, capital de Roraima, que o massacre dos índios teria ocorrido na Venezuela. Num relatório enviado ao Procurador-Geral da República, Aristides Junqueira, o antropólogo afirma que a chacina aconteceu há 2 meses e que devem ter morrido 18 índios. Na ONU, a Organização das Nações Unidas, a informação é de que mais de 100 Yanomamis teriam sido chacinados. Um porta-voz da ONU divulgou ontem em Nova York um comunicado do secretário-geral da organização, Boutros Ghali. Ele lamentou a morte de mais de 100 índios e disse acreditar que o governo brasileiro vai encontrar e punir os responsáveis. A manifestação da ONU preocupa principalmente os militares que temem uma proposta de internacionalização da Amazônia para garantir a sobrevivência dos índios. Segundo a ONU, a informação de que houve mais de 100 mortes na selva foi divulgada por diplomatas brasileiros. O ministro das Relações Exteriores, embaixador Celso Amorim, disse que o governo nem aceita discutir a internacionalização da Amazônia. Segundo Amorim, o Brasil é contra o conceito de autodeterminação dos povos indígenas. Não vamos permitir a criação de Bósnias e Herzegovinas no território brasileiro, afirmou o ministro. E o ministro do Planejamento, Alexis Stepanenko, e o presidente do BNDES, Delben Leite, deixam os cargos trocando acusações. Delben Leite acusa o ministro de ter contratado o serviço de empresas de assessoria sem licitação quando era vice-presidente do banco. Stepanenko, que ainda não teve o pedido de demissão aceito oficialmente, acusa Delben de ser conivente com outras irregularidades. Os desentendimentos entre os dois começaram há 5 meses, quando Luiz Carlos Delben Leite, de 47 anos, assumiu a presidência do BNDES, indicado pelo governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho. Para aprovar o IPMF no Senado, o governo precisou dos votos do PMDB e o apoio de Fleury foi decisivo. Para não se indispor com o governador, o ministro Alexis Stepanenko, que substituiu Ieda Cruzius no planejamento, passou por cima das divergências, mas sempre acusou Delben Leite de querer manter o BNDES independente do ministério. A gota d'água para a saída dos dois foi a demissão do diretor do BNDES, Sérgio Zendron, encarregado do programa de privatização. Zendron é acusado de favorecer alguns grupos econômicos, mas Delben Leite foi contra o afastamento do diretor por falta de provas. Stepanenko levou a informação ao presidente Itamar Franco e Delben foi demitido. Como a decisão repercutiu mal nos meios políticos, Alexis Stepanenko também pediu demissão. O presidente disse que vai pensar durante o fim de semana, mas já teria aceito o pedido, segundo assessores. O afastamento de Luiz Carlos Delben Leite da presidência do BNDES foi interpretado por vários políticos como uma retaliação contra o governador de São Paulo. O presidente Itamar Franco tinha ameaçado punir com retaliações os governadores que entrassem com ação na justiça contra a cobrança do IPMF, caso de Luiz Antônio Fleury Filho. No gabinete do governador, ninguém fala em retaliação. Os assessores afirmam apenas que a coincidência dos fatos pode levar a essa interpretação. O presidente afastado do BNDES evita relacionar sua demissão com o IPMF. Delben Leite alega mudanças na estrutura do banco que esvaziariam a presidência, deixando todas as decisões importantes para o vice-presidente. A ideia seria tornar o presidente uma rainha da Inglaterra. E eu não posso concordar com uma atitude dessa, na medida em que eu fui convidado em determinadas condições e aceitei naquelas condições. E eu comuniquei a ele que não poderia aceitar, em hipótese alguma, esta decisão. E ele, então, provocou essa demissão, a exoneração junto ao presidente da República. O governador Fleury dá todo o apoio ao presidente demitido do BNDES. Delben Leite desembarcou agora há pouco no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e foi recebido por vários secretários de Estado. Os secretários foram levar a solidariedade do governador. As estrelas do judô se reúnem em São Paulo para inaugurar um novo espaço no Clube Pinheiros.
A repórter Lúcia Almeida foi conferir de perto as instalações feitas com material de última geração. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Florestan. Pois é, o Clube Atlético Pinheiros está inaugurando hoje o novo tatame para a prática do judô, onde nós estamos pisando nesse momento. É um tatame sintético importado da Bélgica que custou $30 mil ao clube. Ele é a última palavra em tatames no mundo e é o primeiro desse tipo no Brasil. Tem 4 centímetros de espessura e 270 metros quadrados. É bem diferente dos tatames tradicionais, feitos com lona e palha de arroz. Esse aqui tem uma espuma de alta densidade que não deforma. E uma estrela está aqui do nosso lado. É o Aurélio Miguel, campeão dos Jogos Olímpicos, ganhou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Seul em 84 e vai falar pra gente das vantagens desse tatame. Aurélio, lá fora vocês treinam nesse tatame, né? Aqui no Brasil o pessoal ainda não tinha oportunidade. Que vantagens ele traz? Tem várias vantagens. Por exemplo, ele amortece mais as quedas na hora de nós projetarmos uns aos outros. Depois ele proporciona maior velocidade para nós efetuarmos nossas técnicas. É antialérgico para a garotada, principalmente garoto que tem problema de bronquite, de asma. Já não há aquele problema antigo do tatame de lona que ele absorvia muita poeira, então quando batia a mão o garoto sempre tinha problema, aqueles garotos tinham bronquite, tal, tinha esse problema. Depois ele é antiderrapante, quer dizer, você não escorrega, você não tem perigo de sofrer acidentes porventura do escorregão, não tem perigo de torcer o dedo, o tornozelo. E a grande vantagem também é que você treinando nesse tatame, quer dizer, quando você chega lá fora numa competição internacional, você não vai sentir estranheza nenhuma, quer dizer, você vai sentir como se estivesse treinando nesse tatame, que é logicamente que é isso que nós vamos estar fazendo a partir de agora. Quer dizer que o Brasil vai ter mais chance de produzir mais campeões como você? Logicamente que com uma estrutura dessa, primeiro que a estrutura do Esporte Clube Pinheiros é uma ótima estrutura, agora está proporcionando aos atletas essa condição do que há de melhor em tatame no mundo. Então eu acredito que com esse trabalho, com essa filosofia, eu acho que sem dúvida alguma o judô brasileiro continuará trazendo glórias ao país. Eu gostaria de parabenizar a iniciativa da diretoria do Esporte Clube Pinheiros e estar apoiando esse trabalho da diretoria de judô aqui do clube. Muito obrigado, Aurélio, e nós voltamos ao estúdio. 7 rapazes assaltam 2 estudantes na Zona Sul de São Paulo nesta madrugada. 5 assaltantes já estão presos. Todos são funcionários de uma lanchonete do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. Os 2 menores, de 16 e 17 anos, são atendentes. Adão Oliveira e Giovanni Freitas, de 18 anos, são monitores. Antonildo Neves da Silva, de 19 anos, é assistente de gerência. Todos ganham entre 18 e 22 mil cruzeiros reais. As vítimas são esses 2 estudantes, de 16 e 18 anos. Eles estavam num ponto de ônibus da Avenida Ibirapuera, hoje de madrugada, quando foram abordados por 7 rapazes que diziam estar armados. Eles tomaram os bonés, os casacos, um relógio, um isqueiro e 2 mil cruzeiros reais dos estudantes e fugiram. Chegou um, já mandou a gente virar a cara, que era um assalto, né? Aí já chegou 2, 3, já foram puxando a blusa dele, já foram puxando a minha, mandaram dar tudo, senão ia tomar tiro. Com a ajuda da polícia, os estudantes conseguiram localizar 5 dos assaltantes pouco depois. Eles estavam tomando cerveja. Todos assumiram o assalto, menos o assistente de gerente, que continua negando. Até o final da manhã, os responsáveis pela lanchonete Bob's da Avenida Paulista ainda não tinham aparecido aqui na delegacia. Os 2 funcionários menores da loja serão encaminhados ao SOS Criança e os 3 maiores serão indiciados por roubo, corrupção de menores e formação de quadrilha. O ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, participa em São Paulo do lançamento do Disque Inflação. Os detalhes você vai ver ainda nesta edição. E a seguir, Alain Prost quebra um recorde que Ayrton Senna tinha desde 91 nos treinos do Grande Prêmio da Bélgica. A seleção brasileira de futebol faz hoje o último treino para o jogo contra a Bolívia em Recife. No treino de ontem, Raí mostrou que está recuperado e foi confirmado como titular. A seleção brasileira de futebol chega em Recife e os torcedores pernambucanos fazem festa.
Ninguém se importou com o horário. Por volta da meia-noite, a torcida de Recife preparou uma grande festa para os jogadores da seleção. Um trio elétrico dava o ritmo. A polícia militar precisou trabalhar para conter os ânimos dos cerca de quase 1.000 pessoas que lotaram o aeroporto dos Guararapes. Os jogadores prometeram vitória. O último treino da seleção na Granja Comari teve uma atração especial. Raí, Miller e Palhinha jogando juntos no time titular. Foi a realização do sonho de muito torcedor. Ver as tabelinhas que deram muitos títulos ao São Paulo na seleção. Raí, Miller e Palhinha mostraram o entrosamento que o ataque do Brasil procura há muito tempo. Palhinha jogou no lugar de Mauro Silva, que estava com dores musculares. A troca de um volante por um atacante animou a imprensa e torcedores. Mas Parreira vai manter Palhinha no banco amanhã. As jogadas do trio São Paulino ganharam ainda mais destaque por causa do teste de Raí. Ficou todo mundo de olho para saber se o capitão estava recuperado da contusão. Ele chutou, correu, dividiu e ainda marcou um gol. Diagnóstico, apto para jogar. Foi tudo bem, ótimo. Vamos aí para arrepiar a Bolívia lá em Recife, né, para dar esse grande passo comigo, tudo bem. Eu digo que ele está ótimo, ele treinou normalmente, muito bem, bateu na bola, fez até gol, o Mato está apto. Em Pernambuco os torcedores já estão cantando a vitória do Brasil. João Alfredo da Gama é um desses torcedores que carrega a seleção no próprio corpo. João Alfredo esteve aqui na Copa América de 89. Naquele campeonato, a seleção sofreu em Salvador, mas encontrou o caminho para o título no jogo contra o Paraguai aqui no Arruda. A mesma coisa para João Alfredo vai acontecer no domingo. Vamos torcer para isso, né? Outra vez e continuar a fama aí de pé quente. O time embalar outra vez, eu acredito que vai ser sim, a torcida está aí, vai lotar o estádio. Em volta do estádio e por toda a cidade, as cores que dominam são o verde e o amarelo. E todo mundo obedece a uma mesma palavra de ordem. Para o recifense, vai dar Brasil na cabeça. O gramado do estádio do Arruda já está quase pronto. Para esses trabalhadores, a bola vai rolar com arte nos pés dos jogadores brasileiros. A seleção vai ganhar aqui de 2-0. O primeiro gol é o do Bebeto. Como vai ser esse gol, você imagina? Imagino. A bola vem lançada pro Palhinha. Do Palhinha passa pro Zinho. Do Zinho passa pro Raí. Raí dá pra Bebeto. Vai entrando dentro de área. Bebeto vem com ela. Eles não vê. Bebeto chuta, é gol! Se depender da torcida de Recife, a vitória da seleção brasileira já está garantida. Por aqui, ninguém encara o jogo de domingo como um desafio. É que para o pessoal de Pernambuco, desafio é outra coisa. Eu vou cantar um desafio da Ororua é bola. Brasil e a Bolívia disputando futebol. Eu vou cantar um desafio da Ororua é bola. Brasil e a Bolívia disputando futebol. Castanha, meu mano. Outros jogos de amanhã pelas eliminatórias. Ainda pelo Grupo B jogam Uruguai e Venezuela, em Montevidéu. Pelo Grupo A, a Argentina enfrenta em casa o Paraguai. E a Colômbia joga contra o Peru em Barranquilha, com o apoio da torcida. A seleção brasileira de futebol é o assunto de hoje no programa Grandes Momentos do Esporte, aqui na Rede Cultura. É para matar a saudade. A conquista do tricampeonato é um especial produzido pela Rede Tupi de televisão em 1971, que comemorava o primeiro ano da vitória brasileira no México em 1970. A apresentação deste especial é de Gontijo Teodoro, apresentador carioca do Repórter Esso, com comentários de Rui Porto. O especial tem também depoimentos da época, de Pelé, Gerson, Tostão, Jairzinho e Zagallo. Grandes Momentos começa às 14h. Hoje tem clássico paulista na Espanha. São Paulo e Palmeiras jogam pelo torneio Ramon Carranza, em Candís. Os técnicos Tele Santana e Vanderlei Luxemburgo prometem os times no ataque, apesar dos desfalques. O São Paulo tem 7 jogadores na seleção e o Palmeiras 3. O piloto brasileiro Maurício Gugelmin ainda não está na Fórmula Indy, como ele próprio anunciou essa semana. Dick Simon, dono da escuderia que leva o nome dele, desmentiu que já esteja tudo acertado com Gugelmin. Simon prefere um outro brasileiro na equipe, Raul Boesel. Amanhã as emoções da Fórmula Indy vão ser no Canadá. O Grande Prêmio de Vancouver é uma grande chance para Nigel Mansell. Um bom resultado pode deixar o Leão bem perto do título. E Alain Prost sai na frente amanhã no Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1. Ayrton Senna caiu para a 5ª posição. O primeiro treino oficial foi marcado pelo acidente com o piloto italiano Alessandro Zanardi.
Ele bateu a mais de 250 km por hora. O piloto ficou apenas com dores no pescoço. Ayrton Senna bateu logo depois, no mesmo local, e ainda ajudou a socorrer o italiano, que estava inconsciente. No treino de hoje, o francês Alain Prost pisou fundo e bateu o recorde da pista, que era de Senna desde 91. O brasileiro não andou bem e perdeu a 4ª posição, conquistada ontem para Jean Alesi. Confira o grid de largada para amanhã. Na pole position, Alain Prost, da Williams. Ele fez o tempo de 1 minuto 47 segundos e 571 milésimos. Damon Hill, também da Williams, sai em segundo. A 3ª posição é de Michael Schumacher, da Benetton. Em quarto sai Jean Alesi, da Ferrari. Quinto, Ayrton Senna, da McLaren. A 6ª posição é do japonês Aguri Suzuki, da Footwork. Rubens Barrichello, da Jordan, larga em 13º e Christian Fittipaldi em 23º. Confirmado a posição de Christian Fittipaldi. Ele ficou em 22º com a Minardi. O circuito de Spa-Francorchamps é favorável às Williams, mas o tempo instável da região pode trazer surpresas. O circuito tem quase 7 quilômetros de extensão. Amanhã vão ser 44 voltas com pé embaixo. A pista é de alta velocidade e considerada por Ayrton Senna como uma das mais emocionantes. O brasileiro é o piloto que mais venceu em Spa-Francorchamps, 5 vezes. A curva Eau Rouge, onde aconteceu o acidente ontem com Alessandro Zanardi, está entre as mais perigosas da Fórmula 1. A região de Ardennes, local do circuito, é conhecida pelo tempo instável. Nos grandes prêmios é comum os pilotos pegarem pista seca e molhada numa mesma prova. E o vai e vem da chuva obriga a muitas trocas de pneus. Em 91 deu Senna. Ano passado, a vitória foi de Michael Schumacher, a primeira dele na Fórmula 1. A violência no beisebol preocupa os norte-americanos. Você vai ver ainda nesta edição. E a seguir, o furacão Emily provoca alerta geral nos Estados Unidos. Uma atração das casas de videogames de Londres vai ajudar as pesquisas científicas. Um hospital de Londres está usando o brinquedo para testar pacientes com problemas de coordenação motora. Os parlamentos das 3 facções em luta na Bósnia devem votar hoje o plano de paz que divide a ex-Iugoslávia em 3 estados étnicos independentes. Em Mostar, mais de 1.000 pessoas bloqueiam um comboio da ONU que há 3 dias conseguiu entrar na cidade com 200 toneladas de alimentos. Os muçulmanos, desesperados, alegam que se o comboio deixar a cidade, eles serão atacados pelos sérvios. O comboio humanitário da ONU entrou em Mostar, na Bósnia, há 3 dias durante a noite. Imediatamente, o suprimento de alimentos foi distribuído para a população. Mas no dia seguinte, pela manhã, um grupo de muçulmanos cercou os 19 caminhões do comboio para impedir que ele partisse. Os 130 integrantes do comboio são reféns nas mãos dos famintos muçulmanos. Esta mulher explica aos boinas azuis espanhóis que se eles partirem, os sérvios atacarão a cidade. E por isso, os muçulmanos se negam a deixar o comboio sair de Mostar. Na cidade de Pali, os parlamentares sérvios discutem o plano de paz da Bósnia. As reuniões de deputados croatas e muçulmanos acontecem separadamente. Segundo o plano apresentado em Genebra, os sérvios ficarão com 52% do território em disputa há 18 meses. Os muçulmanos receberão 30% do país e aos croatas caberão 18% da Bósnia. O maior problema para a aprovação do plano é o parlamento muçulmano. O presidente Alija Izetbegović não concorda com os 30% destinados aos muçulmanos, porque já tem 43% dos territórios conquistados. Os líderes croata, sérvio e muçulmano voltam segunda-feira a Genebra para a discussão final do acordo de paz. Alerta geral na costa leste dos Estados Unidos. Os americanos se preparam para enfrentar um furacão com o nome de mulher. O Emily se aproxima da Flórida 1 ano depois da passagem devastadora do furacão Andrew.
Os americanos da Flórida não esqueceram os estragos provocados pelo furacão Andrew há um ano, quando 40 pessoas morreram, 200 mil ficaram desabrigadas e os prejuízos foram calculados em 30 bilhões de dólares. Agora, há pelo menos uma semana, os noticiários de Miami não cansam de informar os passos de um outro furacão, o Emily, que se aproxima da costa leste americana. Segundo as previsões do Centro Nacional de Furacões, o Emily deverá chegar na próxima semana, com ventos de até 170 quilômetros por hora. A população já se prepara para o pior. A chegada do Emily já provocou uma corrida aos supermercados. Os moradores da Flórida procuram água, placas de madeira e alumínio para enfrentar o furacão. Apesar de toda a preparação, os meteorologistas não sabem dizer precisamente quando o furacão Emily deverá atacar com sua força total. Pelo menos 35 pessoas morreram na queda de um avião russo hoje pela manhã nas montanhas a sudoeste do Tajiquistão. O avião de 3 motores tinha 40 pessoas a bordo. 4 passageiros e um membro da tripulação sobreviveram. Tudo indica que o jato caiu por problemas técnicos do aparelho. A mais nova atração das casas de videogames de Londres vai parar em um hospital de pesquisas científicas. Os médicos ingleses estão usando o brinquedo para testar pacientes com problemas de coordenação motora e equilíbrio. Este sofisticado videogame está fazendo as crianças de Londres perderem a cabeça. Dentro dele, elas pilotam um avião supersônico num ataque ao inimigo. A nova mania chamou a atenção de um grupo de pesquisadores do Hospital Nacional de Londres. Eles adaptaram o brinquedo para diagnosticar pacientes com problemas de equilíbrio e coordenação motora. Este especialista garante que o brinquedo ajuda os médicos a detectar as desordens neurológicas dos pacientes durante e depois do teste com a máquina. O videogame é tão eficiente quanto os aparelhos científicos sofisticados e custa 4 vezes menos que esses equipamentos usados até para testar a habilidade de pilotos profissionais. Você vai ver daqui a pouco uma reportagem especial sobre como se vestem e se comportam os jovens descendentes de japoneses em São Paulo. E a seguir, a violência no beisebol preocupa os dirigentes esportivos norte-americanos. A videoconferência já é sucesso no Brasil. Os executivos de grandes empresas não precisam mais viajar para participar de reuniões internacionais. Os executivos de grandes empresas não precisam mais viajar para participar de reuniões internacionais. Agora, eles podem poupar tempo e dinheiro usando um novo serviço via satélite, a videoconferência. Esta é a primeira sala de videoconferência do Brasil. Ela parece muito com uma estação de controle espacial, mas fica na terra mesmo, no 4º andar do prédio da Embratel em São Paulo. Através do satélite e utilizando 3 telões, a sala está preparada para participar de reuniões com qualquer país que tenha tecnologia semelhante. São 6 câmeras de TV e diversos microfones estrategicamente distribuídos para não inibir os participantes. Além disso, a sala conta ainda com um computador, videogravação e um aparelho para a reprodução de objetos. Tudo controlado por um pequeno painel digital. Atualmente, os maiores usuários deste sistema são as multinacionais, que realizam reuniões simultâneas com as suas filiais em todo o mundo. Além do sigilo, estas reuniões permitem resolver problemas importantes das empresas. O aluguel desta sala hoje custa $2.000 por hora. O mundo caminha para uma situação como essa, em que a gente deve economizar a viagem, deve poupar o tempo, né? Por enquanto, 4 empresas no Brasil possuem um sistema próprio de videoconferência. Uma delas é a Dupont, que gastou $250 mil para ligar via satélite
4 subsidiárias na América do Sul, ampliando sua rede para 62 salas em todo o mundo. Eu creio que em 80% dos casos a gente hoje está sendo muito mais eficiente usando videoconference do que tendo todo pegar um avião, ter todo o tempo que você leva para fazer isso, o deslocamento, o custo, etc. Só nos 6 primeiros meses deste ano, a Dupont economizou com esse sistema $175 mil em viagens que deixaram de ser realizadas às 4 unidades da empresa na América do Sul. Além de ajudar na administração, o sistema de videoconferência permite reuniões com clientes e também que um funcionário em viagem mate a saudade da família que ficou no país. Nós vamos conversar agora com a Liliane, que está lá na Argentina. Boa tarde, Liliane. Como é que funciona o sistema de videoconferência? Ele é bom para o trabalho de vocês? Buenas tardes. Sí, es muy beneficioso el sistema de videoconference porque permite que los funcionarios puedan estar en 2 lugares distintos al mismo tiempo. O Brasil já tem um carro movido a energia solar. O modelo foi criado por um grupo de engenheiros e vai participar da corrida mundial de carros solares. Ele anda sobre 3 rodas, rodas feitas de aros de bicicleta. No lugar do volante, um guidão. Esse carro é mesmo muito diferente. O nome dele, Banana Enterprise. É um carro movido a energia solar. O projeto levou 2 anos para ser concluído por 5 engenheiros. Consumiu $500 mil e contou com o apoio de empresas nacionais e estrangeiras. A aerodinâmica do carro foi testada nos computadores da Embraer. A velocidade é controlada por um computador de bordo. Para andar, ele precisa de 1.800 watts de energia solar, o equivalente ao que é consumido por um chuveiro elétrico na posição verão. O Banana Enterprise tem lugar para 2 pessoas e quem já andou garante que é confortável. Você tem uma rede assim, então você fica meio deitado e o guidão é muito conveniente, muito confortável para guiar. Como é que surgiu a ideia de projetar um carro assim? Surgiu quando eu soube da existência de uma corrida na Austrália, que cruza a Austrália de norte a sul, 3.000 quilômetros, para carros solares. Então eu reuni o meu grupo de colegas, né, esses 5 engenheiros, para projetar um carro especificamente para correr essa corrida na Austrália. E as passagens de ônibus ficam mais caras em São Paulo a partir de amanhã. Sobem de 30 para 44 cruzeiros reais. Com isso, o reajuste acumulado desde janeiro chega a 1.417%, 93,90% acima da inflação do período. O metrô também fica mais caro. O bilhete unitário passa de 40 para 53 cruzeiros reais. Uma brasileira de 13 anos vai ser uma das atrações da Copa Latino-Americana de Xadrez. Marina Ramos é a caçula do torneio, que vai ser disputado em setembro em Bogotá, na Colômbia. Aqui no Brasil, a menina é uma das feras na arte do checkmate. Marina Ramos tem apenas 13 anos, mas já coleciona inúmeras medalhas e troféus, entre eles o de pentacampeã brasileira de xadrez. Isto faz dela uma adolescente diferente. O seu dia a dia é agitado e dividido entre muitas atividades: tênis, natação, inglês e escola. O resto do tempo é dedicado ao xadrez. Não é muita coisa não para 13 anos? Não, eu acho que não é muita coisa não. Ainda arranjo tempo para estudar xadrez. Quando a Marina tinha 6 anos e meio mais ou menos, eu resolvi dar essa oportunidade para a Marina de aprender, porque o xadrez auxilia na matemática, no desenvolvimento da criança. Atualmente, Marina se prepara com afinco para disputar em setembro a Copa Latina de Grandes Mestres em Bogotá. E por levar o esporte muito a sério, as brincadeiras e os namoros ficam em segundo plano. Mas a Marina não fica o tempo todo treinando em cima de um tabuleiro ou cercada de livros estudando. Ela também tem um tempinho para se divertir. E isso ela faz na frente de um computador jogando. Agora, adivinha o quê? E que horas que você se diverte? Difícil. Às vezes no sábado, domingo, quando eu não estou jogando algum torneio. Pelo que você conhece dos adversários e dos campeonatos que você já disputou aqui na América do Sul, essa Copa Latina, você acha que tem chance de chegar entre os primeiros? Não, eu acho muito difícil, porque é um torneio muito forte. Eu acho que é mais para treinar mesmo, a Copa Latina.
A violência no beisebol dentro de campo nos Estados Unidos começa a preocupar os dirigentes americanos. A temporada desse ano está batendo recorde de brigas. O beisebol é reconhecido como um esporte pacífico nos Estados Unidos. Brigas sempre foram motivo de escândalos. Mas de um tempo para cá, os tapas e socos estão disputando a atenção do público com as grandes jogadas. Esta semana, um bate-boca entre jogadores do Milwaukee e do Oakland acabou em quebra-pau. Uma das cenas registradas parecia de futebol americano. Depois, um jogador do Milwaukee é seguro e leva um direto do adversário. Oakland's Edwin Nunez delivered a telling blow to his former battery mate. Mark McGwire, on the disabled list, Em outro jogo, a briga foi quase um desafio. O técnico do Pittsburgh Leilani, de 48 anos, resolveu encarar um rebatedor do Los Angeles Dodgers. Leland, who already engenders legendary loyalty from his players, took it to the next. Veja só os números que estão deixando os dirigentes do esporte mais popular nos Estados Unidos de cabelo em pé. São 11 brigas e 22 jogadores suspensos em 86 partidas. Se os números não chocam o torcedor brasileiro, já começaram a provocar a reação da torcida. Ela quer mais emoção. Vamos novamente ao Clube Pinheiros, Zona Sul de São Paulo, onde as estrelas do judô inauguram um novo espaço. É hora de saber, na prática, por que o tatame sintético é tão festejado pelos judocas. Do Clube Pinheiros, fala a repórter Lúcia Almeida. Bom, Florestan, nós estamos vendo aqui uma demonstração de dois lutadores, o Renato Dagnino e o Sérgio Oliveira. E quem vai explicar pra gente as vantagens desse tatame na luta deles é o Aurélio Miguel, medalha de ouro em Seul em 84. Então, como vocês podem estar observando, para esse tipo de treinamento, que é de projeção para melhora da técnica do atleta, quer dizer, o amortecimento desse tatame é muito maior do que o tatame que nós tínhamos anteriormente. Depois, os movimentos dele sempre são mais rápidos, né, e com uma maior segurança em relação a acidentes. Não tem perigo de entorse, não tem perigo de machucar o dedo, né? Então esses benefícios aí realmente esse tatame traz aos praticantes de judô. E um outro benefício que é o mais importante de todos é em relação principalmente às crianças que tem um problema de bronquite ou de asma, que não tem problema de poeira aqui, então não tem perigo de dar uma crise nessas crianças. Depois o aspecto importante também é em relação aos atletas brasileiros que aqui treinam, não vão sentir estranheza na hora de competirem em eventos internacionais no exterior. Então, quer dizer, eles vão estar já habituados ao tatame internacional, que é esse aqui. Muito obrigada, eu agradeço ao Aurélio Miguel, que esteve com a gente até agora, e nós voltamos com você, Florestan. Veja a seguir, o ministro Fernando Henrique Cardoso participa do lançamento do Disque Inflação em São Paulo e fala da crise que levou à demissão do ministro Alexis Stefanenko. A escritora Raquel de Queiroz recebe o prêmio de intelectual do ano. Ela ganhou o troféu Juca Passo pelo livro Memorial de Maria Moura. O ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, participou agora há pouco do lançamento do Disque Inflação em São Paulo. A ideia é de um grupo de empresários que quer pedir sugestões à população para combater a escalada inflacionária. Segundo o ministro, a saída de Alexis Stefanenko não muda a estratégia da equipe econômica do governo. A eventual mudança de um ministro não muda nada. Eu conversei com o governador Fleury ontem, hoje, tenho conversado com os líderes do PMDB. Eu tenho certeza que o presidente da República, ao tomar as decisões que tomou, não tinha nada a ver com a questão de PMDB. E eu acho fundamental que o PMDB participe desse esforço nacional de reconstrução do Brasil. E essa campanha de combate à inflação é uma campanha que sobrepassa de muito quaisquer eventuais desavenças entre A e B no governo, que são normais. O ex-presidente do BNDES, Delben Leite, está neste momento almoçando com o governador Fleury no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Eles vão discutir a posição do PMDB frente à crise política desencadeada pela demissão de Delben Leite. Quando chegou à capital, agora há pouco, Delben Leite confirmou as denúncias contra Alexis Stefanenko. Na verdade, eu realmente mandei fazer uma verificação
através da auditoria interna do banco. Foram constatadas algumas irregularidades e eu ainda ontem instalei uma comissão de sindicância interna para a apuração de todos os fatos. Estes fatos ocorreram, sem dúvida alguma, na ocasião em que era vice-presidente do banco, o ex-ministro agora do Planejamento, Alexis Stepanenko. O senhor se considera responsável pelos pedidos de demissão do ministro Stepanenko? Não posso avaliar. O senhor acredita que mas a saída dele é um bem à nação. O livro Memorial de Maria Moura dá à escritora Raquel de Queiroz o troféu Juca Pato de Intelectual do Ano de 1992. O prêmio concedido pela União Brasileira de Escritores foi entregue em São Paulo. A escritora Raquel de Queiroz recebeu o prêmio Juca Pato das mãos do ganhador do ano passado, o ensaísta Fábio Lucas. O prêmio, que já foi entregue a Juscelino Kubitschek, Cora Coralina e Carlos Drummond de Andrade, dá a Raquel de Queiroz o título de Intelectual do Ano de 92. Não é um prêmio de literatura, embora a eleição seja feita por escritores. Ganha o autor da obra que provocar mais debates. Com a mesma simplicidade de sempre, Raquel pediu desculpas por não ter preparado nenhum discurso. Agradeceu a acolhida de São Paulo e disse que o mérito não é tanto dela, mas de Maria Moura, a personagem central do último livro lançado. O prêmio não é uma coisa assim tão universal. Aquele grupo de escritores, de críticos, de amigos também, é que fizeram aquela seleção. Mas você não sabe o que diz mesmo. A aceitação do livro é o público. E, em geral, porém, o prêmio vem acompanhando o interesse do público. Quase nunca premia um livro que não foi bem aceito, que não foi... É muito raro esse caso. A chamada emancipação da mulher, tão discutida na década de 70, sem dúvida hoje é uma realidade. A participação crescente no mercado de trabalho de quem já foi considerado sexo frágil é indiscutível e mudou as relações pessoais, profissionais e sociais. Você consegue conciliar o trabalho com o trabalho dentro de casa? Ah, é evidente. Tem que se esforçar para conseguir, né? Sempre tem um jeito. Eu continuo sendo mãe, eu continuo sendo patroa. Eu continuo administrando a minha casa, porque o orçamento é meu. E faço todas as outras coisas para a minha empresa. A crise econômica ajudou. E o fato de ter filhos e uma casa para cuidar já não são mais impedimento. Há muito tempo, as mulheres deixaram de ser o sexo frágil. Elas foram à luta e hoje chefiam 20% das famílias brasileiras. É o que revela uma pesquisa da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Mas as pesquisas também revelam que, apesar de ter conquistado espaço, a mulher ainda não tem o seu trabalho devidamente reconhecido dentro da sociedade. Os salários, por exemplo, correspondem a apenas 54% dos salários dos homens. Mesmo a gente exercendo as mesmas funções, o nosso salário é defasado. Eu sou daquela geração que batalhou pelo espaço, mas eu ainda acredito que há muita coisa para conquistar ainda, em termos de credibilidade. Acho que é o maior resgate que a gente tem nesse mercado. A jornalista Fátima Ali, depois de 28 anos de carreira, é diretora de New Media do Grupo Abril e trabalha desenvolvendo novos projetos no setor de TV. Ela acompanhou de perto a conquista da mulher no mercado de trabalho, editando revistas femininas durante 25 anos. Acho que viver é muito perigoso, como já dizia o Guimarães Rosa, e eu acho que trabalhar também é muito perigoso. Então você já tem que trabalhar, você já tem que ir pensando que é assim. Eu diria, não existe mar de rosas. Ir pronto para enfrentar o que quer que venha pela frente, um pouco isso. Paula Bove, 39 anos, administradora de empresas, precisou lutar muito para chegar à direção da empresa onde trabalha. Separada e com uma filha, Renata, de 15 anos, há 13, ela abriu mão da pensão do marido. Atualmente cuida também da filha do namorado, que tem síndrome de Down. Chefe 2 vezes, no trabalho e em casa, dá um conselho ao sexo oposto que muitos homens deveriam ouvir com atenção. Eu acho que eles têm que só ficar mais atentos e não esquecerem que um relacionamento ele se constrói no dia a dia, tá? E que a mulher vai estar mais exposta, ela vai estar mais na rua, encontrando pessoas e tudo mais. Mas se ela estiver feliz, isso não faz diferença nenhuma.
E a seguir, no estúdio, uma entrevista com Paulo Padilha, do grupo de música instrumental Aquilo Deu Nisso. E mais, os novos costumes dos jovens descendentes de japoneses que vivem em São Paulo. Para os amantes dos grandes clássicos do cinema, as novidades em vídeo são perfeitas para o fim de semana. 2 fitas mostram obras-primas que marcaram uma época e ficaram para sempre no coração dos cinéfilos de todo o mundo. Good morning to you. Good morning. Nunca houve uma dupla mais querida no cinema do que o Gordo e o Magro. Laurel e Hardy fizeram a alegria de crianças e adultos por várias gerações e fazem sucesso até hoje com os 72 filmes curtos e 25 longos de que participaram. Uma dica imperdível é o primeiro longa-metragem da carreira desta famosa dupla, Perdão para Dois. A obra-prima, que é uma refilmagem do clássico Big House, originou uma sequência de filmes de prisão que chega até nossos dias. A história mostra o Gordo e o Magro dando uma de assaltantes e depois de uma confusão de não deixar nem os mais sérios sem rir, os dois vão parar atrás das grades. A outra opção é nada menos do que Charlie Chaplin, no famoso filme Em Busca do Ouro. Chaplin interpreta um vagabundo que vai tentar a sorte no Klondike, em plena febre de ouro. As cenas clássicas e famosas do filme, que tem narração do próprio Chaplin, surpreende mesmo os que já assistiram a fita muitas vezes. E não é só isso. Na mesma fita, tem mais a história, O Dia do Pagamento, que é uma sátira perfeita da relação marido-mulher e salário. O filme garante, sem sombra de dúvida, uma sequência de gargalhadas e prova que mesmo com o avanço da tecnologia e a modernidade de Hollywood, sem palavras, Chaplin faz rir melhor do que todos os comediantes da atualidade. Um exemplo é esta cena que mostra o marido chegando em casa fora do horário. Para quem gosta de música de primeira, este domingo promete. No Memorial da América Latina, 5 feras da MPB se apresentam num show especial. Chico Buarque, Caetano Veloso, Paulinho da Viola, Djavan e João Bosco vão arrecadar alimentos para a campanha contra a fome do Movimento da Cidadania contra a Miséria e pela Vida. Cada quilo doado vale um bilhete. 1.200 bilhetes serão sorteados horas antes do show, que começa às 9 da noite. O segundo disco do grupo Aquilo Deu Nisso promete música instrumental de alta qualidade numa gravação sem truques tecnológicos. Para falar sobre o lançamento de Tocando Tudo e da trajetória de 7 anos da banda, está aqui com a gente Paulo Padilha, que toca baixo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Como é que foi feita essa gravação em estúdio? Como é que vocês conseguiram dar esse ar de show ao vivo no estúdio? A gravação, ela seguiu um esquema que não é o convencional que a gente costuma ver, que é o seguinte: a gente entrou dentro do estúdio e tocamos todos juntos, ao mesmo tempo. Normalmente, numa gravação, você tem os instrumentos gravados separados. E esse tipo de gravação é uma gravação mais adequada para grupos de música instrumental, de jazz, como são feitos os discos do Wynton Marsalis, do Branford, que é mais ou menos no mesmo esquema. Você está com um disco aí, né? Esse disquinho, um CD, né? É. Qual é o repertório do CD? O CD tem as músicas que a gente vem trabalhando nesses dois anos, né? Depois do lançamento do primeiro, e são músicas todas de composição da gente mesmo. Agora, essa música instrumental, ela é um pouco elitista, ela atinge muito um público específico. Você acha que existe uma maneira de abrir isso para o grande público?
Olha, existe. O problema é o seguinte, a gente tem contato com a coisa da crise muito grande, que está difícil da gente penetrar, mas existe, quer dizer, a coisa da segmentação do mercado, é uma coisa que dá para ser feita, e existe um público grande para esse tipo de música, mas é que o negócio está meio feio mesmo, está sendo muito pouco tocado. Agora, as músicas que estão nesse disco vão ser apresentadas em algum show pelo Brasil? A gente está fazendo um lançamento agora no Centro Cultural, dia 2 a 5 da semana que vem, de quinta a domingo, mostrando as músicas desse disco e algumas mais recentes ainda que estarão no próximo, no terceiro. Quem quiser comprar o disco já pode ir na loja que está lá? Não, esse disco é uma produção independente, né? E a gente conta com o problema da distribuição, que é o maior problema que a gente tem. Quer dizer, a gente está tentando agilizar uma distribuição razoável, mas por enquanto as pessoas que forem no show vão poder contar com o disco lá. E provavelmente vai estar nas lojas dentro em breve. Isso aí é um ensaio, né, do grupo? Isso é a gravação do CD, a gravação do disco. Foi feita no Metrópolis, eles foram lá, fizeram um link lá. Agora, nesse disco, vocês dão uma prioridade para o jazz ou para a música brasileira? Não, a gente chama o trabalho de jazz porque lida com improvisação, né? Mas, na verdade, a linguagem da gente é totalmente voltada para ritmos brasileiros, né? A gente trabalha com baião, samba, chorinho, machixe. Tá bom. Lilian? Por favor. Tá. Os descendentes mais jovens dos imigrantes japoneses estão demonstrando ter mais orgulho do Japão do que tinham os pais deles. Na imagem, eles também estão bem diferentes da ideia que se formou do japonês do Brasil. A ousadia dos jovens está crescendo na mesma proporção que a economia do Japão. Ser de origem japonesa virou um status que mantém a união dos grupos de jovens de 14 a 19 anos em São Paulo. Desde que os meios de comunicação começaram a dar mais destaque à primeira economia do mundo, os netos da terra do sol nascente mudaram muito. Deixaram de lado o sorriso contido e o jeito comportado. Estão muito mais extrovertidos e alegres. No meio da rua, eles até param para um rápido karaokê. Não querem ser vistos apenas como a turma dos olhos puxados. Aprenderam a produzir a imagem. Roupas de grifes são bem-vindas. O orgulho de ter sangue oriental, eles carregam no peito. O que está escrito na camiseta? Tóquio. Deve ser um dever pra mim, né? Falar que eu sou um descendente, ter orgulho de ser, né? Você tem? Ah, eu tenho. Porque antigamente o pessoal passava e falava arigatô, isso aqui, né? O pessoal aí... Agora não, o pessoal passa reto, olha abaixo. Você não precisa mostrar que é muito orgulhoso, assim, que você é japonês, né, também. Você tem tá na cara? Cidade, né? Já tá na cara, já, assim. Os nihonjins, como preferem ser chamados, garantem que brasileiros podem entrar na turma, desde que sigam os passos deles. São lugares diferentes, os bailes que a gente frequenta é tudo de japonês, assim, né, de oriental. Então é tudo um costume, se ele gostar, né, ele pode passar a andar com a gente. Os sanseis querem ganhar espaço, têm estilo e cabeça feita, com cortes modernos e desenhos inspirados em modelos ocidentais. Aliás, ir ao cabeleireiro virou uma rotina quinzenal. Alguns mais ousados optam por tinturas nada convencionais, o que não deixa de ser uma prova de coragem para mostrar que é diferente. O efeito é que os japoneses devem ter coragem de fazer isso que outras pessoas não fazem. A maioria ainda mora no bairro da Liberdade e divide o tempo entre a escola e o lazer. O fim de semana deles começa na sexta-feira aqui no shopping. Eles se reúnem para tomar lanche, para namorar, para bater papo e para discutir onde eles vão dançar no sábado, que é o dia de baile. Mas aqui, quem fica mesmo de olhos bem abertos são os seguranças. Segundo eles, essa turminha é do barulho. Mas mesmo entre essa geração mais extrovertida de sanseis, existem aqueles que não querem conversa com a gente, ou porque tem vergonha de aparecer na televisão, ou porque estão matando aula. Ter olhos puxados e não saber falar japonês é uma vergonha que ninguém quer passar. Todos frequentam cursos do idioma e os mais apaixonados até ensaiam uma declaração de amor na língua dos samurais. O que você falou? Eu gosto muito dela. Os estudiosos da cultura japonesa afirmam que esses repentes de rebeldia são típicos de adolescentes de todas as origens. Esse movimento
seria o resultado de um conflito de identidade dentro deles. No fundo, não são brasileiros, não são japoneses, mas são brasileiros e são japoneses. Então, enquanto não houver a compreensão bastante clara de que os dois mundos podem conviver muito bem, as coisas boas que existem nos dois lados, nas duas culturas, nos dois povos, podem conviver muito bem e que não precisa se estabelecer uma coisa estanque, definitiva e rígida, mas sim uma maleabilidade perfeita, não há mais a necessidade da radicalização. O Jornal da Cultura 60 Minutos fica por aqui. Uma boa tarde a todos.